Fala moçada, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma porção de conteúdo de química? Animados? Não? Então anima aí, porque lá vai conhecimento para vocês. Continuando o conteúdo, nós paramos no tópico 2.3, classificação das soluções. Nós falamos da classificação com relação ao estado físico e também falamos da classificação com relação à capacidade de conduzir corrente elétrica. Agora chegou a vez de nós falarmos da classificação com relação à quantidade de soluto na solução, beleza? Para nós entendermos essa classificação da solução, vamos trabalhar com um determinado exemplo. Vamos imaginar que eu queira fazer uma solução aquosa de sal de cozinha. Mas o que é uma solução aquosa, professor? Solução mistura homogênea, que vocês já sabem das aulas anteriores. O que é uma solução aquosa? A solução aquosa é uma solução feita com água. Então eu vou pegar a água e vou dissolver nela sal de cozinha, o cloreto de sódio. E ao misturar essas duas substâncias, elas formarão uma mistura homogênea que nós chamamos de solução. Então solução aquosa de cloreto de sódio ou de sal de cozinha. A pergunta é, se eu colocar sal de cozinha na água, dissolve? Sim, dissolve. Mas dissolve indefinidamente? Eu posso colocar, agitar. Dissolveu. Continuo colocando e agitando. Vai dissolver até quando eu quiser? Ou vai existir um limite? Alguém já fez o teste? Se você não fez, eu vou te contar. Existe um limite. O sal dissolve na água? Dissolve. Mas tem um limite. Existe um ponto máximo. E é sobre isso que esse assunto trata. Nós chamamos esse ponto máximo, essa quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em um solvente, de coeficiente de solubilidade, ou simplesmente de grau de solubilidade, ou simplesmente de solubilidade. Então você pode chamar esse valor máximo das três formas: coeficiente de solubilidade, grau de solubilidade ou simplesmente solubilidade. E qual é a solubilidade do sal de cozinha na água? Eu estou falando de sal de cozinha, pessoal, mas é o cloreto de sódio, tá? Que é o principal constituinte do sal de cozinha, porque no sal de cozinha existem outras coisas ali, tá certo? Então, qual é a solubilidade do cloreto de sódio na água? A solubilidade do cloreto de sódio na água, ela é 36 gramas a cada 100 gramas de água, tá? Esse valor, essa solubilidade, esse coeficiente de solubilidade, esse grau de solubilidade, ele depende da temperatura. E esse valor aqui é para uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? Então significa dizer que se eu tiver 100 ml de água, que é exatamente 100 gramas de água, eu vou conseguir dissolver no máximo 36 gramas desse sal. Ah, mas eu não consigo dissolver mais nessa temperatura? Não. Eu vou te contar mais pra frente uma manha que é possível fazer para sim, para dissolver. Mas é preciso fazer um artifício, tá certo? Mas vem aqui no quadro. Imagine que eu tenho aqui 100 gramas de água, 100 ml, num recipiente, água pura. E eu vou adicionar nessa quantidade de água exatamente 20 gramas do sal, que é o sal cloreto de sódio. A pergunta é, esses 20 gramas adicionados nessa quantidade de água dissolve tudo, forma essas duas substâncias juntas, irá formar uma solução, uma mistura homogênea? Sim, porque se a literatura me diz que eu consigo dissolver 36 em 100 gramas de água, e na minha situação, exemplo, eu tenho 100 gramas de água, estou colocando 20, eu estou colocando menos do que o limite. Então, ao colocar essa quantidade de sal na água, eu formei uma solução, só que nessa solução, ela não atingiu o limite ainda. Ela comporta mais adição de soluto. Então, nós dizemos que essa solução ela encontra-se na situação que nós chamamos de insaturada. Então, essa situação, essa solução, é classificada como uma solução insaturada. Agora, vamos imaginar que eu pegue o recipiente de cima, que tem 100 gramas de água e 20 gramas do sal.
E aí eu venho e adiciono mais 16 gramas do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o NaCl. Então eu coloquei 20 gramas e agora estou adicionando mais 16. 20 mais 16, 36. Ou seja, nessa situação aqui, eu tenho um recipiente tendo 100 gramas de água e tendo agora 36 gramas de NaCl. A minha pergunta é, esses 16 gramas de NaCl que eu acabei de colocar, eles dissolvem tudo? Sim ou não? Sim. Se a solubilidade é 36 gramas do sal a cada 100, e eu coloquei 36 em 100, eu coloquei justamente o máximo possível. Se é possível, então sim, dissolve. Então, esses 16 gramas do sal vai dissolver todinho na solução. Então, vai formar ainda uma solução, uma mistura homogênea nesse caso. Tranquilo? Só que neste caso, diferentemente do de cima, eu tenho uma solução que não comporta mais adição de soluto. Ela está por aqui de soluto, ela está abarrotada, lotada. Ela está de saco cheio de soluto. Então a gente diz que ela está saturada. Então, essa solução é classificada como solução saturada. Então, nós temos uma solução saturada. Então, solução saturada é toda solução que tem a quantidade de soluto máxima que pode dissolver dentro da solução. Então, você está exatamente no máximo, beleza? Agora, vamos imaginar que eu pegue a solução de cima, que tem 36 gramas de sal em 100 de água, e eu adicione exatamente 1 grama de NaCl. Estou adicionando a mais, tá? Então eu tenho aqui, nessa minha mistura, que foi feita com 100 gramas de água, agora eu tenho adição de mais 1 grama de NaCl, contabilizando 37 gramas de sal em 100 de água. Esse 1 grama que eu estou colocando aqui agora, nesse momento, dissolve ou não dissolve? Não dissolve. Se a solubilidade que eu mencionei no início é 36 gramas do sal em 100 de água, e nesse momento aqui eu estou colocando 37, eu extrapolei 1 grama. O que vai acontecer com esse 1 grama? Esse 1 grama já está entrando numa solução que já está saturada. Então, na hora que ele entra, ele não consegue dissolver porque a água já dissolveu o máximo que ela conseguiria dissolver de NaCl. Ele entra nessa água e vai direto para o fundo do recipiente. Ele fica lá visivelmente, a olho nu, tá? Então, é possível visualizar esse 1 grama de NaCl no fundo. Ele não consegue dissolver. Ele é tido como excesso. Há autores que dizem que ele é um corpo de fundo. Existe um corpo no fundo do recipiente. Então eles falam corpo de fundo. Há outros autores que chamam isso aqui de precipitado. Foi adicionado essa quantidade de soluto e ele precipitou-se no fundo do recipiente, não conseguindo interagir com o solvente e misturar nele. Então, nesse caso aqui, nessa fotografia, eu tenho uma mistura que é heterogênea. Ou seja, eu consigo visualizar duas fases. Eu consigo visualizar aqui essa fase líquida, onde eu tenho água e cloreto de sódio dissolvido, e consigo visualizar o salzinho no fundo, que é só o cloreto de sódio, que está no estado sólido e não aquoso. Está lá no fundo. Então são duas fases. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Mas a parte líquida, ela é uma solução, porque ela está dissolvida, mas o conjunto da obra eu não posso falar que é uma solução, porque ela não é mais uma mistura homogênea. Agora, qual é a classificação para essa situação? Nós chamamos, embora ela não sendo uma solução por ser heterogênea, nós falamos que se trata de uma solução saturada, ou seja, uma solução que atingiu seu limite com presença de precipitado. Então, a solução saturada com precipitado. Precipitado, como eu disse anteriormente, é o excesso de sal que está no fundo. Essa é a nomenclatura mais usual que eu vejo em livros, tranquilo? Então, nós temos três situações aqui.
aquela onde não atingiu o limite, insaturada, aquela que está exatamente no limite máximo, que é a saturada, e a que extrapolou o limite máximo, que ela é a saturada com precipitado. Tranquilo? Agora eu vou te mostrar a quarta forma de classificação da solução com relação à quantidade de soluto. Existem essas três e mais uma que eu vou te mostrar aqui. Ela é um pouco mais diferente e é preciso uma desenvoltura para a gente chegar no conhecimento dela. Se liga aí. Bom, vamos imaginar que eu tenho aqui a solução anterior, 100 gramas de água, e tem aqui dentro exatamente 37 gramas de NaCl. Esse 1 grama vai aparecer aqui no fundo, visivelmente, como o precipitado, o corpo de fundo. Agora, a solubilidade do NaCl, como eu disse anteriormente, é 36 gramas a cada 100 de água. Só que, se eu aquecer essa solução, eu mudo a solubilidade. A solubilidade, o coeficiente de solubilidade, o grau de solubilidade, ele altera se você alterar a temperatura. Geralmente, o maior número de casos de substâncias se comportam como? Aumentando a temperatura, aumenta-se a solubilidade. Então, esse NaCl ele é participante desse comportamento geral. Eu vou aumentar a temperatura. Inicialmente, eu tenho uma solução que é 20 graus Celsius, correto? Cuja solubilidade, eu vou até escrever aqui, ela é 36 gramas do sal a cada 100 gramas de H2O. Só que eu vou aumentar a temperatura dessa solução. Então, imagine essa solução sendo levado a uma chama, a uma chapa aquecedora, onde a temperatura vai estar sendo elevada. O que acontece? Quando essa temperatura atinge, vamos aqui, por exemplo, colocar 50 graus Celsius, a solubilidade dele passa a ser 37 gramas a cada 100 gramas de água. Então eu mexi na solubilidade do NaCl em água, tá certo? Agora, o que aconteceu? Ao aquecer, a solubilidade mudou. Os 37 gramas que estava lá dentro, 36 estava dissolvido e 1 não estava dissolvido. Como eu aqueci, aquele 1 grama dissolveu. E ao dissolver, eu voltei agora os 37 dissolvido, aonde o limite é 37. Ou seja, uma solução saturada com precipitado foi transformada numa solução saturada por aumento de temperatura. Aí é que está a sacada. Eu pego essa solução que está quente, aquecida a 50 graus Celsius. Agora, eu faço com que a sua temperatura abaixe lentamente, gradualmente, em repouso, num cantinho da bancada do laboratório. A sua temperatura vai caindo 50, 49,5, 49, 48,5. Ela vai caindo. E vai chegar o momento que a temperatura vai retornar ao seu valor original, que é 20 graus Celsius, aonde a sua solubilidade vai mudar também. 37, ela vai retornar ao valor que está atrelado aos 20 graus Celsius, ou seja, você começou a 20 graus Celsius quando a solubilidade era essa, aumentou a temperatura, mexeu na solubilidade, agora você deixou abaixar a temperatura lentamente, devagar, gradualmente, para a temperatura original, que é 20 graus Celsius, onde a solubilidade retornou aos seus 36. Quando você olha para a solução, você não vê o precipitado. É como se você dissesse assim, what? Cadê o precipitado que deveria aparecer? Já que eu retornei à temperatura inicial, onde a solubilidade não é mais 37, é 36 novamente. Então, 1 grama deveria aparecer aqui de precipitado. E ele não aparece. A solução continua como estado homogêneo. O que é isso? Você tem nessa situação aqui, aonde tem aqui dentro 37 gramas de NaCl dissolvido, aonde só deveria ter 36, então tem 1 grama a mais dissolvido, é como se tivesse burlado a regra. Esse 1 grama está a mais dissolvido. Essa solução, essa situação,
ela é chamada de solução supersaturada. Então, nós temos aqui a solução supersaturada, tudo junto, supersaturada. Nossa, então é possível fazer isso? Sim. Só que para fazer uma solução supersaturada, é preciso fazer toda essa dinâmica aqui, essa ginástica. Você coloca o soluto em excesso, mexe na temperatura para aumentar a solubilidade, aquele excesso dissolve, você deixa a temperatura retornar ao valor original, e aí aquele excesso que dissolveu não retorna. Só que tem um detalhe, essa solução supersaturada, onde tem quantidade a mais dissolvida do que deveria, é uma solução instável. Significa dizer que qualquer perturbação que provoque ali, você faz o excesso precipitar na hora. Que tipo de perturbação? Qualquer. Qualquer vibração. Um peteleco nesse copo, uma vibração, vai fazer com que esse 1 grama que está a mais, puf, apareça no fundo. Ele vai aparecer no meio e ele vai cair para o fundo. Se você vier aqui adicionar 1 grama nessa solução supersaturada, vai aparecer 1 grama que estava dissolvido em excesso, vai aparecer, e esse 1 grama que você dissolveu não vai dissolver, vai direto para o fundo. Ou seja, na hora que você adicionar 1 grama aqui, na hora que ele entrar, ele perturba o sistema. Além dele não dissolver, ele faz com que aquele 1 grama que está dissolvido a mais precipite na hora. Isso já foi questão de vestibular. Então, se eu pegar uma solução que tem 1 grama a mais dissolvido e eu adicionar 1 grama nessa solução supersaturada, quantos gramas eu vou ter de precipitado? Exatamente 2. Esse 1 grama que você dissolveu vai direto para o fundo e 1 grama que estava em excesso, ele vai precipitar na hora que você perturbou o sistema adicionando esse soluto. Tranquilo? Então, a solução é classificada com relação à quantidade de soluto em insaturada, saturada, saturada com precipitado ou supersaturada. Beleza? Te espero na próxima videoaula. Tchau, tchau.